Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre derivadas, começando pelos seus conceitos fundamentais, que é a variação da função e a taxa de variação da função. Se você quer clarear suas ideias sobre derivadas, não deixe de assistir todos os nossos vídeos. Roda a vinheta! Olá pessoal, esse vídeo será uma introdução ao estudo das derivadas, porque as derivadas são um tipo muito especial de taxa de variação da função. Portanto, para você compreender as derivadas, é preciso que você compreenda o que é uma taxa de variação da função normal, para perceber a diferença em que as derivadas são uma taxa de variação da função especial. Para que a gente compreenda o que é uma taxa de variação da função, eu preciso ter clareza do que é uma variação da função. Por isso eu preparei esse vídeo para a gente trabalhar esses três temas, porque são três temas que estão intimamente associados: a variação da função, a taxa de variação da função e as derivadas da função. E eu preparei então alguns exemplos para a gente poder discutir e deixar bem claro a diferença entre esses três termos, tá bom? Vamos começar? Vamos começar falando então do conceito de variação da função. E para isso eu gostaria de trabalhar com vocês alguns exemplos para que essa ideia de variação e taxa de variação tivesse bem claro na sua cabeça, para a gente poder aproveitar e introduzir a variação da função e a taxa de variação da função. Vamos olhar esses dois exemplos aqui. Vamos começar por esse aqui. Vamos imaginar que no dia 1º eu subi na balança e meu peso era 80 quilos. No dia 7 eu subi na balança e meu peso é 83 quilos. Então eu posso perguntar qual foi a variação do meu peso, certo? Porque eu tenho dois parâmetros, então eu posso perguntar, qual é a variação do meu parâmetro? O quanto o meu peso se modificou neste intervalo de tempo. Para matemática, física, a gente sempre chama de delta, esse pequeno triângulo, letra grega delta, o símbolo para variação. Já que eu estou te perguntando a variação do peso, eu posso representar nesta simbologia matemática, ΔP. Como que eu calculo a variação de alguma coisa? Será sempre o valor final menos o valor inicial, tá bom? Então, se eu perguntar qual a variação do peso nesta situação, valor final 83, valor inicial 80. Portanto, toda vez que você fizer esta conta do valor final menos o valor inicial, vai te dar qual é a variação do seu peso. Repare bem, se aqui fosse 77 quilos, a resposta aqui seria final, porque é sempre final, não é o menor, o maior menos o menor, ou o menor menos o maior, é o final menos o inicial. Peso final, peso inicial. Quando eu faço essa conta, a resposta que eu vou obter é menos 3 quilos. Por isso que a variação ela pode dar positiva ou negativa. O positivo significa que o meu parâmetro está aumentando. O negativo significa que o meu parâmetro está diminuindo. Portanto, se aqui fosse 83, a minha variação seria positiva de 3 quilos. Tá bom? Então, sempre final menos inicial. Se eu tenho a variação, eu posso me perguntar também a taxa de variação. E no caso aqui eu posso me perguntar qual é a taxa de variação do peso. O que ele quer saber? O que significa uma taxa de variação? Uma taxa de variação sempre é uma velocidade. A velocidade com que o meu parâmetro está se modificando. O meu parâmetro aqui é peso. Eu quero saber com que velocidade eu estou ganhando peso. Isto é uma taxa de variação, certo? Como que eu calculo taxa de variação? Neste caso aqui, taxa de variação do peso. Será sempre a variação do peso, naquele intervalo de tempo, dividido por qual é esse intervalo de tempo. Por isso que é um ΔD, uma variação dos dias. Quando eu fizer o ΔP, final menos inicial.
é esta conta aqui. Variação dos dias também será final menos inicial. Esta conta dá 3, esta conta dá 6, portanto esse resultado meio. Meio o quê? Quilos por dia. Repare, isto é a unidade da taxa de variação. Ele está me informando que neste intervalo de tempo eu ganhei meio quilo a cada dia. Por isso que isto é uma velocidade. Só que a velocidade do peso com o passar dos dias. Então uma taxa de variação é sempre um cálculo de velocidade. Velocidade com que o meu parâmetro está se modificando. Vamos dar uma olhada neste exemplo aqui. O exemplo de a uma certa hora no dia estava uma certa temperatura. E eu tenho algumas informações de hora e temperatura. Então, a partir destas informações, eu sou capaz de perguntar qual é a variação da temperatura durante o dia. Só que repare, você precisa sempre estabelecer apenas 2 parâmetros. Para calcular uma variação, bastam 2 informações. Não adianta ter uma, não adianta ter 3. Eu preciso ter 2 informações. Uma informação inicial e uma informação final. Eu posso perguntar: qual a variação da temperatura entre 8 horas da manhã e 14 horas? Eu posso perguntar qual a variação da temperatura entre 8 horas da manhã e 20 horas. Eu posso perguntar qual a variação da temperatura entre 14 horas e 20 horas, tá bom? Então, vamos ver como é que fica isso daqui. Se eu pegar só entre 8 horas e 14 horas, eu quero a variação da temperatura, apenas isso. A variação da temperatura. Portanto, o símbolo será um ΔT, variação da temperatura. Basta fazer final menos inicial. Quando eu fizer esta conta, este resultado aqui significa a variação da temperatura entre 8 horas e 14 horas. Apenas aqui. Eu poderia perguntar, neste intervalo de tempo entre 8 horas e 14 horas, qual é a taxa de variação da temperatura neste intervalo? Ou seja, com que velocidade a temperatura veio subindo nesta manhã entre 8 horas e 14 horas. Então eu vou fazer um cálculo de taxa de variação da temperatura para este intervalo específico. Portanto, o cálculo da taxa de variação da temperatura será a variação da temperatura, porque a gente está falando neste intervalo, dividido pela variação das horas, ou seja, quantas horas se passaram quando a temperatura variou deste tanto aqui. Você vai fazer também final menos inicial. Sempre será toda variação final menos inicial. Portanto, 24 dividido por 6, isso me dando 4. 4 o que, professor? 4 graus Celsius por hora. Repare, isto é uma velocidade. A temperatura veio se modificando nesta manhã, aumentando, porque a variação é positiva, 4 graus Celsius por hora. Houve uma variação de 4 graus Celsius por hora. Então, isto é uma taxa de variação. O número 24 é apenas a variação. Vamos imaginar agora que eu quero entre 34 e 22 graus. Ou seja, qual é a variação da temperatura entre 14 horas e 20 horas? Portanto, vamos estudar então um outro intervalo, né, ao longo desse dia. Variação da temperatura entre 14 horas e 20 horas. Então é aqui que eu vou olhar. Vai ser final menos inicial. Repare que a resposta é menos 12 graus Celsius. Se a variação é negativa, está subentendido a ideia que a temperatura veio caindo e caiu de 12 graus entre 14 horas e 20 horas. Mas alguém pode se perguntar, tá bom, mas qual foi a taxa de variação da temperatura neste intervalo das 14 horas às 20 horas?
Portanto, nós vamos montar esta fórmula para a taxa de variação, que é quanto a temperatura variou, que vai ser o 22 menos 34, que a gente sabe que dá menos 12, dividido por quantas horas se passaram, a variação das horas, 20 menos 14. Que essa conta vai dar 6. Resposta dessa divisão, menos 2. Menos 2 o quê? Graus Celsius por hora. Então, significa que nesta parte do dia, a temperatura começou a cair num ritmo de menos 2 graus Celsius por hora. Isto é a taxa de variação, é a velocidade com que a temperatura veio caindo neste período da tarde. Isto é a velocidade com que a temperatura veio aumentando no período da manhã. E as taxas de variações ou as variações podem ser calculadas para qualquer intervalo. Eu poderia querer saber qual é a variação da temperatura entre 8 horas e 20 horas. Então, você faria esta conta aí. Qual é a variação da temperatura entre o início do dia e o final do dia? Final menos inicial, me dando 12 graus Celsius. Qual foi a taxa de variação da temperatura ao longo desse dia? Tomando como referência apenas 8 horas da manhã e 20 horas da noite, 8 horas da noite. Então, ΔT, 22 menos 10, dividido por um ΔH, 20 menos 8. Você só vai levar em consideração aqueles parâmetros em que você está trabalhando. 20 menos 8. 12 dividido por 12, me dando que? Graus Celsius por hora. Se eu considerar apenas esses dois parâmetros, eu posso dizer que na média a temperatura veio subindo a 1 grau Celsius por hora. Mas então repare que uma taxa de variação, na verdade, é uma velocidade média. Neste intervalo, houve uma velocidade média de 4 graus Celsius, porque pode ter começado a subir devagarinho e no final começou a aumentar muito a partir do meio-dia. O que você sabe é uma média em que a temperatura se alterou. Aqui é a mesma coisa. Pode até ser que subiu um pouquinho mais a temperatura e depois caiu para cá. O que você tem aqui é uma média. Quando você faz desse maior direto aqui e a gente encontrou 1 grau Celsius por hora, isto é uma média do que aconteceu entre os dois parâmetros. Você não sabe exatamente o que aconteceu às 9, às 10, às 11, ao meio-dia. Vocês têm apenas o parâmetro inicial e o final. Então você é capaz de calcular uma média do que aconteceu dentro deste intervalo. O que aconteceu dentro deste intervalo e, se você quiser, o que aconteceu dentro deste intervalo. Portanto, a gente sempre vai ter variação e taxa de variação muito associados, porque para calcular a taxa de variação da função, eu sempre preciso conhecer a variação do meu parâmetro. A variação do meu parâmetro. E agora que a gente viu esses dois conceitos, eu vou aplicar ele para as funções matemáticas. Vamos começar? Vamos aplicar agora esses conceitos de variação e taxa de variação para as funções matemáticas. E vamos ver como é que isso fica. Vamos pegar como exemplo uma função, a função x² menos 1. Para isso, vou pegar alguns valores de x para calcular o valor da função. Tomando x valendo 3, 3 ao quadrado 9, menos 1, 8. X valendo 7, 7 ao quadrado 49, menos 1, 48. Repare então que 48 é o valor da função quando x vale 7. 8 é o valor da função quando x vale 3. Se eu tenho diferentes valores de função, eu sou capaz de me perguntar qual é a variação da função. Eu posso calcular qual é a variação da função. E eu vou usar como símbolo o ΔY.
delta de variação, y, porque a minha função chama-se y, e repare que eu vou usar o mesmo procedimento que eu usei para calcular um delta p, que eu usei para calcular um delta t, que é o final menos o inicial, o final menos o inicial, o final menos inicial. Portanto, a variação da função será calculado desta forma, que eu vou obter 40 unidades. O que significa isso? Que a função variou, que o valor da função variou de 40 unidades. A variação da função. Se eu tenho a variação da função, eu posso me perguntar qual é a taxa de variação da função. Da mesma forma que eu fiz nesse exemplo, onde eu calculei um ΔP sobre um ΔD, um ΔT sobre um ΔH, um ΔY sobre um ΔX, em que eu faço sempre o final menos o inicial. Portanto, a taxa de variação da função será 48 menos 8 dividido por 7 menos 3. 7 menos 3. Estou fazendo um procedimento de cálculo idêntico ao que eu fiz nos demais exemplos. 48 menos 8, 40. 7 menos 3, 4. Essa conta me dá como resposta 10. 10 o que, professor? Olha que interessante. 10y para cada x. Mas como assim? Olha, vamos interpretar essas taxas de variações. Aqui a taxa de variação significava um aumento de meio quilo para cada um dia que se passa. Um aumento de 4 graus Celsius para cada hora que passa. O valor da função irá aumentar 10 unidades, por isso que é 10 unidades de y, para cada x que eu aumentar. Ou seja, isto é uma velocidade média com que este valor ele vai se modificando até chegar neste valor. O valor da função irá aumentar 10 unidades para cada unidade de x que aumentar. É como se eu fosse pegar o ponto a ponto, a gente sabe que y de 3 é 8. A gente sabe que y de 7 é 48. Com esta velocidade média, eu consigo explicar como que este número chega neste. E aqui ele fala, ele aumenta 10 unidades para cada aumento de uma unidade de x. X aumentou uma unidade, então aqui vai aumentar 10 unidades. Vai dar 18, um aumento de 10 unidades. X aumentou uma unidade, então aqui vai aumentar 10 unidades. Vai para 28. X aumentou uma unidade, então aqui vai aumentar 10 unidades. X aumentou uma unidade, então aqui vai aumentar 10 unidades. Repare, ele me deu a velocidade média com que o valor de y, o valor da função, veio aumentando conforme o valor de x veio se modificando. Perceba que isto é uma velocidade média, porque na verdade, se a gente calcular o ponto a ponto, a gente sabe que esses números não correspondem exatamente ao valor desta função. Se eu pegar a função e calcular para 3, a gente sabe que dá 8. Para 4, 16 menos 1, a gente sabe que dá 15. Para 5, 25 menos 1, a gente sabe que dá 24. 36 menos 1, 35. 49 menos 1, 48. Esses aqui são os valores reais. O que eu obtive aqui é simplesmente uma média de como esses valores vieram se transformando, né? Na verdade, aqui aumentou de 7 unidades, aqui aumentou de 9 unidades, aqui aumentou de 11 unidades, aqui aumentou de 13 unidades. Na média, eles aumentaram de 10 unidades. E a taxa de variação da função me calcula diretamente esta
taxa, né? Esta velocidade com que o y, o valor da função, vem se modificando conforme eu vou modificando o valor de x. Então é isso que é uma taxa de variação da função. Professor, mas derivada não é uma taxa de variação da função? Sim, derivada é uma taxa de variação da função, só que muito especial. Vamos ver como é que isso funciona? Como eu disse para vocês, a derivada é um tipo muito especial de taxa de variação da função. Qual é a característica que uma taxa de variação da função precisa ter ou não ter para ser chamada de uma derivada da função? E isso é muito simples da gente identificar. No exercício anterior, a gente calculou uma taxa de variação da função para esses dois valores de x. Isto aqui não poderá ser chamado nunca de o cálculo de uma derivada, por mais que uma derivada nada mais seja do que uma taxa de variação da função. Essa é a definição de derivada. Qual é a característica que este cálculo precisa ter para que ele possa ser chamado de derivada? A característica é o seguinte: os dois valores de x, eles têm que ser absurdamente próximos. Tem que ser dois números muito próximos uns dos outros. Como assim, professor? Se for 3 e 3,1, esses dois números são muito próximos? São muito próximos para mim, para você, mas não para a matemática. Se eu fizer um cálculo de taxa de variação utilizando esses dois números, que cada um vai me dar um resultado, sou capaz de calcular ΔY, sou capaz de calcular essa conta, o resultado disso não poderá ser chamado de derivada. Por quê? Porque para a matemática isso está muito longe. Professor, e se for entre esses dois números? O resultado desta conta poderá ser chamado de derivada? Não, não poderá ser chamado. Em que condição, então, eu posso dizer que dois números estão muito próximos? Apenas quando a diferença entre esses números for praticamente zero. Quantos zeros tem aqui no meio deste número? Bilhões, trilhões, da mesma forma que a gente viu lá nos limites. Lembre-se, se existe um número aqui, o 3, existe um número logo à direita do 3, que a gente sabe que é o 3,0 com bilhões de zeros e 1. Existe um número aqui que é o 3 menos, que é um pouco menor que o 3 e que a gente sabe que é este número aqui, com bilhões de noves. Se um dos números é 3, o outro número tem que ser ou este, porque tem que ser números absurdamente próximos uns dos outros para que a gente possa chamar a taxa de variação de um cálculo de derivada. Portanto, seria um cálculo de derivada se os dois valores fossem esses, em que este número representa isso daqui, tá ok? Não haveria problema se for entre este número e este número. Este é o 3 cravado, este aqui é este número. Estou colocando nessa ordem porque é o menor e o maior, porque a taxa de variação sempre será este menos este, o maior menos o menor, né? O final menos o inicial, o final menos o inicial. Portanto, qualquer dois números que estejam aqui, que sejam muito próximos, não importa se é positivo, se é negativo, né? O menos 5 e aquele número um pouquinho maior que o menos 5, né? Se eu posso ter 1,73 pela direita. Eu estarei sempre utilizando a minha nomenclatura dos limites, porque apenas quando uma taxa de variação for calculado entre dois números absurdamente próximos, eu vou poder chamar esse cálculo de um cálculo de derivada. Então repare só a seguinte condição para uma taxa de variação ser chamada de uma derivada da função. Vamos voltar para esse exemplo desses dois números. Tem que ter bilhões de zeros, os números têm que ser muito próximos. Você concorda que quando eu for calcular o ΔX, aqui o ΔY, eu precisaria estabelecer quem são esses números, que dá um pouco mais de trabalho. Quem é o ΔX? Aqui está fácil. ΔX é este número menos esse número.
toda vez que eu fizer um cálculo de ΔX e a diferença entre eles for muito pequena, lembre-se, qual é a diferença entre este número e este número? Ora, será 0,00 bilhões de zeros e o número 1. Este número menos este número vai me dar isso. Toda vez que eu tiver dois números em que o outro é um pouquinho maior, está à direita deste daqui, do anterior, a diferença entre eles vai ser sempre muito pequena. Como esse número é muito pequeno, eu posso dizer que ΔX tende a zero. Qual é a condição para que uma taxa de variação da função seja chamada de derivada? Que a variação do x seja muito pequena. Portanto, a definição de uma derivada é uma taxa de variação. Só que será um cálculo em que a variação do x ele tem que tender a zero. Portanto, será o limite do ΔY, ΔX, com ΔX tendendo a zero. Isto é uma definição de derivada. É uma taxa de variação em que o ΔX tem que ser necessariamente muito pequeno, tendendo a zero. E qualquer cálculo de taxa de variação que eu tiver que atenda a esta condição, eu poderia chamar de a derivada da função. Repare só, aqui, quando a gente calculou esta taxa de variação, isso não era um cálculo de derivada. Por quê? Porque a diferença o espaço de tempo entre a primeira informação e a última informação era muito alta. Se aqui, no primeiro dia, ele entrasse na balança, ao descer, subisse de novo e se pesasse de novo, ali ele poderia fazer um cálculo de taxa de variação da função, né? Um cálculo de derivada da função, porque o intervalo entre os dois dados que eu tenho foi de 1 segundo. Mas, professor, se ele se pesou, saiu da balança, subiu de novo, é claro que vai dar o mesmo peso. Não, não vai dar não. É que a balança não tem a precisão necessária para identificar que houve uma modificação do peso. Porque se ele ficou vivo aquele segundo em que ele desceu da balança e voltou, ele gastou um pouco de energia. Portanto, ele perdeu um pouco de massa. Com certeza, o peso dele se modificou. É que a balança não conseguiu identificar essa diferença tão pequena. Se a gente conseguir mensurar essa diferença de 1 segundo entre duas tomadas de peso, aí sim a taxa de variação poderá ser chamada de uma derivada da função. Aqui, se às 8 horas da manhã eu medi uma temperatura de 10 graus Celsius e na sequência, às 8 horas da manhã e 1 segundo, eu medisse de novo a temperatura e conseguisse ter precisão suficiente para identificar uma variação na temperatura, eu poderia fazer um cálculo de derivada da temperatura. Por quê? Porque eu estou pegando duas informações que estão absurdamente próximas. Tem que ser 8 horas e 8 horas e 1 segundo. Tem que ser a primeira pesada num certo dia e a segunda 1 segundo depois, naquele mesmo dia. Portanto, toda vez que eu tiver um cálculo de uma taxa de variação entre dois valores de x absurdamente próximos, eu estarei calculando a derivada desta função para aquele ponto. Por que a gente fala para aquele ponto? Porque toda taxa de variação depende de dois valores. Como os dois valores estarão orbitando em torno de um mesmo número, então a gente chama aqui a derivada para o ponto 3, porque os dois valores estão muito próximos do ponto 3. Eu poderia calcular a derivada para o ponto menos 2, porque esses dois valores estão muito próximos do ponto 2, menos 2. Porque lembre-se, uma taxa de variação só pode ser calculada se eu tiver duas informações. Na derivada, a gente sempre vai falar assim, calcule a derivada no ponto 5, porque ele não está querendo no 5, é o 5 e logo depois um pouquinho do 5. Porque só é possível calcular taxa de variação da função se eu tiver variação da função. Para ter variação da função, eu tenho que ter dois valores. Nem que esses dois valores tenham o mesmo resultado. Eu posso concluir que a variação é zero, não tem problema. Mas eu preciso de dois números para concluir
qual é a variação da função. Se eu te dou apenas um valor, não existe cálculo de variação. Se eu te der dois valores, você já pode calcular a variação da função, mesmo que você conclua que a variação seja zero, tá bom? Então, com isso, a gente vai conseguir agora passar para a dedução de uma série de situações onde nós vamos resolver um cálculo de taxa de variação da função envolvendo dois números absurdamente próximos. E você vai ver que a gente, usando algumas ideias de limites, a gente consegue dar conta desse cálculo, resolver este problema aqui e chegar no valor que a gente vai chamar de a derivada da função, tá bom? Segue com a gente. Se esse vídeo foi claro para você, dá uma luz pra gente, se inscreve no nosso canal, não esquece de compartilhar com seus amigos. Um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!